Imagine a seguinte cena. Você é engenheiro, defende um projeto de manufatura aditiva há meses, finalmente consegue uma reunião com o diretor industrial ou com o diretor financeiro da empresa. Você mostra a máquina, a peça e a tecnologia, e a primeira pergunta que vem do outro lado da mesa é: qual é o retorno desse investimento? E se a sua resposta for a tecnologia é o futuro ou todo mundo está usando, essa reunião praticamente acabou. Educadamente, mas acabou, né? Porque quem aprova investimento industrial não compra tecnologia, compra retorno financeiro justificado. Neste vídeo, eu vou te mostrar o passo a passo para calcular o ROI, retorno de investimento, de uma impressora 3D industrial. A mesma lógica que eu uso quando estruturo um business case da manufatura aditiva para uma empresa. E para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Luan Saldanha, sou engenheiro mecânico, atuo há cerca de 10 anos com manufatura aditiva e inovação industrial e venho ajudando empresas a estruturar exatamente esse tipo de decisão de investimento. Vamos começar pelo erro mais comum, e ele é simples: comparar só o preço da máquina com o preço da peça. A máquina custa R$ 800 mil, cada peça custa R$ 200 para imprimir. Vou precisar de quantas peças para pagar a máquina? Essa conta ela parece lógica, mas ela ignora praticamente tudo que faz o investimento industrial ser aprovado ou reprovado. Então, vamos construir o cálculo direito em 5 etapas. Etapa 1. Investimento inicial, o CAPEX. Aqui, considera-se mais do que o preço de tabela da máquina. É preciso incluir a infraestrutura, instalação elétrica, sistemas de gases inertes, se for PBF metálico, climatização, segurança com pó metálico. Também deve ser contabilizado o software de preparação da build unit, ou seja, da unidade de fabricação, além do treinamento, claro, da equipe. Por fim, quando necessário, e geralmente vai ser necessário, o pós-processamento. Forno de tratamento térmico, jateadora, equipamento de remoção de suporte. Empresas subestimam esse número com frequência, e um CAPEX subestimado destrói a credibilidade do projeto inteiro na primeira revisão orçamentária. Etapa 2. O custo operacional recorrente, o OPEX. Aqui entra matéria-prima, energia elétrica, gases, manutenção preventiva e corretiva, mão de obra qualificada, consumíveis e a depreciação do equipamento ao longo da sua vida útil. Então, some o CAPEX diluído mais OPEX recorrente e você chega ao custo real de operação, não ao preço da peça isolado que um fornecedor pode te passar em um orçamento pontual. Etapa 3. É justamente nesse ponto que a maioria das análises apresenta falhas. Os ganhos. E ganho aqui, pessoal, não é só a peça ficou mais barata. Na verdade, na maioria dos casos que justificam manufatura aditiva, a peça não fica mais barata olhando isoladamente. O ganho está em outro lugar e para identificá-lo é preciso ampliar a análise e fazer algumas perguntas. Redução de lead time. Quanto vale colocar um equipamento crítico de volta em operação em dias em vez de meses? Redução de estoque. Quanto a empresa economiza não precisando manter peça de reposição parada no almoxarifado sujeita à obsolescência? Consolidação de componentes. Quantas operações de montagem, quantos parafusos, quantas juntas de vedação e seus respectivos riscos de falha desaparecem quando você funde 5 peças em uma só? Ganho de desempenho. Um canal de resfriamento conformal que reduz o tempo de ciclo de uma peça, ou um componente mais leve que economiza combustível ao longo de anos de operação, isso tem valor financeiro mensurável. E redução de risco de fornecimento. Qual é o custo de uma parada de linha porque uma peça importada não chegou a tempo? Cada um desses ganhos precisa virar um número, não melhora o processo, precisa virar reais por ano. Etapa 4. Montar o fluxo de caixa do investimento. Com CAPEX, OPEX e ganhos quantificados, você monta uma projeção ano a ano, tipicamente de 3 a 7 anos, dependendo da vida útil ali esperada do equipamento. No ano 0, vai entrar ali o investimento inicial, negativo, e nos anos seguintes entra o fluxo de caixa líquido, ganhos menos os custos operacionais. É esse fluxo de caixa que alimenta ali os 3 indicadores que qualquer comitê financeiro da sua empresa vai te pedir. O primeiro é o payback,
Em quanto tempo o fluxo de caixa acumulado zera o investimento inicial? Esse é o indicador mais intuitivo e geralmente o primeiro que pergunta. O segundo é o VPL, o valor presente líquido. Você traz cada fluxo de caixa futuro a valor presente, descontando uma taxa mínima de atratividade da empresa e soma tudo isso. Se o VPL ele for positivo, o projeto cria valor. Se for negativo, destrói valor, mesmo que o payback pareça razoável. O terceiro é a TIR, a taxa interna de retorno, a taxa de desconto que zera o VPL. Você compara essa taxa com o custo de capital da empresa. Se a TIR for maior, o projeto vale a pena financeiramente. Por que esses três indicadores e não só o payback? Porque o payback ele ignora o valor do dinheiro no tempo e ignora o que acontece depois que o investimento se paga. O VPL e o TIR são os indicadores ali que qualquer diretor financeiro já usa para avaliar outros tipos de investimento da empresa. Então, máquina de usinagem, linha de produção, ampliação de planta, entre outros. Por isso, quando você apresenta o projeto de manufatura aditiva na mesma linguagem financeira que qualquer outro investimento industrial, você para de defender a tecnologia e passa a defender o retorno que ela dá. Isso muda completamente a receptividade na sala de reunião que você vai estar. Etapa 5, sensibilidade. Nenhuma premissa é uma certeza absoluta. O volume de peças pode ser menor que o projetado. O preço da matéria-prima pode subir. A taxa de utilização da máquina pode ficar abaixo do esperado. Uma boa análise testa cenários. O que acontece com o VPL e o payback se o volume cair 20%? Se a utilização da máquina ficar em 60% em vez de 80%? Isso não é pessimismo, é maturidade da sua análise. E é exatamente esse o tipo de pergunta que um comitê de investimento vai fazer. Então, é melhor você já ter a resposta pronta. Agora, um ponto importante. Nem todo investimento em manufatura aditiva precisa ser a compra de uma máquina. Antes de rodar esse cálculo inteiro para uma aquisição de equipamento, vale perguntar: será que o volume e a maturidade da aplicação já justificam internalizar o processo? Ou o caminho mais racional, nesse primeiro momento, seria ali contratar um serviço, validar a demanda e então avaliar o CAPEX? Essa pergunta, aliás, é parte da análise estratégica, camada que eu trato no Framework Fábrica, porque decisão de investimento em manufatura aditiva não é só uma conta financeira, é também uma decisão sobre o momento certo de internalizar capacidades. Mas assumindo que a internalização faz sentido, o cálculo que eu te mostrei aqui, CAPEX, OPEX, ganhos quantificados, fluxo de caixa, payback, VPL, TI, sensibilidade, é a estrutura que transforma o eu acho que vale a pena em a análise mostra que vale a pena e aqui estão os números. E é exatamente essa estrutura, com planilha pronta e casos reais, que eu entrego dentro do Business Case do Framework Fábrica, com premissas, custo unitário, TCO, ROI, payback e análise de sensibilidade já montados para você adaptar à sua aplicação. Se você está construindo esse tipo de justificativa de investimento agora e quer usar o Framework Fábrica, o link está na descrição desse vídeo. E se esse conteúdo foi útil para você, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com um colega que está prestes a defender o investimento em manufatura aditiva sem ter esses números na mão. Porque aqui a gente não faz hype, aqui a gente faz análise. E a gente se vê no nosso próximo vídeo.